Dançarinos, já aconteceu com vocês da palma do público atrapalhar a coreografia? Eu vou antecipar a história, tá? Mas as palmas vão entrar num ritmo diferente do ritmo da música. Como faz? Lá do tempo que eu dançava na turma da gafieira, hein? Presta atenção. Esquisito, né? A gente manteve ainda no ritmo da música, né? A coreografia fica mais fácil. No improviso, talvez eu não sei como ficaria, né? Mas esse vai ser o vídeo que vai servir de inspiração para o vídeo de hoje, né? Então nós vamos falar sobre contagem no samba de gafieira. E eu convidei nada mais, nada menos que a Camila, uma super profissional, que hoje é referência no samba. Vamos lá? Tudo bom, Cami? Bom, Paulinho, e você? Tamo indo, né? Nessa pandemia aí, tentando inventar coisas novas. Aos trancos e barrancos, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar Vamos, temos fé. A vacina tá vindo, tá vindo. perto agora, graças a Deus. Então, eu vou começar, né, assim, querendo saber da sua parte como que começou a tua relação com a dança. Sou cedo, eu gostaria que tivesse começado até mais cedo do que começou, né? Hoje a gente percebe. Mas eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, comecei adolescente, né, a dançar. E quando eu era criança, na verdade, eu tentei fazer balé um tempo na escolinha. Só que criança, né? Mundo da lua, assim, acabei não curtindo. E o que foi uma pena, porque eu deveria ter continuado desde pequena. Mas eu tinha uma amiga que ela ia pra salsa. E ela adorava salsa. Então, aí teve um dia que ela me chamou. Falou assim, Camila, vai ter um show de salsa num lugar aqui de São Paulo que era bem conhecido por bares, enfim, tem bastante casa noturna lá. Tinha, né, pelo menos. Uhum. E aí ela falou assim, vamos comigo e tal. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele show de salsa com aquela orquestra bonita, e as pessoas dançando. Então eu falei, nossa, que coisa linda. E eu vi um casal dançando Zouk depois, numa outra parte, que não era exatamente Zouk, era tipo um pop latino, assim. E eles começaram a dançar Zouk. E aí eu falei, nossa, aí fiquei fascinada, né? Porque já tinha gostado da salsa. Quando eu vi o casal dançando Zouk, eu fiquei louca. E aí eu falei, bom, eu quero aprender esse negócio. E aí, quando eu decidi que eu queria realmente aprender, fazer aula, eu fui ser bolsista. Eu fui a primeira bolsista de uma escola que tem aqui em São Paulo, que não tinha bolsista na época. Então, eu meio que estreiei essa categoria deles aí. Claro que o próprio dono da escola falou: você não quer vir aqui ser bolsista? Estou precisando de algumas pessoas e tal. E eu fui uma das primeiras lá a entrar. E aí foi indo, aí voltei a fazer balé quando eu já tinha uns 20 anos, assim, eu já estava velha pro balé, né? Mas voltei a fazer. É tarde, diriam. Nunca é tarde. Eu até hoje eu faço. Então, assim, tem um chão grande aí que você pode, uma estrada que você pode percorrer depois, né? E aí foi isso. Depois eu comecei a fazer aulas nessa escola como bolsista. Aí comecei a gostar mais do negócio. Comecei a querer. Essa escola, ela era meio que especializada em Zouk e em coisas latinas, assim. Aí eu quis saber mais sobre as outras danças de salão. Aí fui procurar forró, samba, outras coisas, bolero, né? E aí mudei para outra escola, que na época era lá na Parada Inglesa, que é um bairro aqui de São Paulo, que era a escola do Jaime Arocho. Então a gente tinha várias aulas, ele vinha muito para São Paulo, e tive muitas aulas com ele, inclusive. E aí foi indo, né? Foi indo, até eu chegar a dar aula mesmo, alguns anos depois, né? Depois que eu fiquei na companhia também do Rafael Cubano, que foi um cara que me ajudou demais na dança. E aí meio que foram indo esses passinhos, né? Primeiro bolsista, depois fui assistente, depois virei professora. Então,
foram uns anos aí de aprendizado para depois começar a dar aula, e depois que eu comecei, nunca mais parei. E como é que é a tua relação com o samba mesmo? Como que você começou a trabalhar com o samba? Foi há bem menos tempo do que todas as outras danças. Como eu falei para você agora, eu me apaixonei primeiro pelo Zouk, e eu fiquei muito tempo só dançando Zouk direto, 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 em vários lugares aqui de São Paulo. Só que aí teve um momento em que eu comecei a dançar numa escola que eu estava dando aula, na companhia, e também com o meu parceiro, que é o Jesse Bryan. Então, a gente fazia, a gente fazia parte da companhia, mas a gente estudava paralelamente o samba. E, a princípio, a gente viu um campeonato que era de improviso, a gente falou, vamos fazer alguma coisinha, vamos lá participar. É improviso, é só ir lá e dançar. E acabou que a gente acabou que a gente se deu super bem no campeonato. Claro que a gente não ganhou, porque a gente, na época, não tinha tanto estudo assim no samba, só que a gente foi muito bem. E ele já tinha uma bagagem de samba legal, anterior à minha, e eu comecei a gostar muito de fazer realmente o estudo do samba, depois ir para esses campeonatinhos que era bem legal, assim, de improviso, que a gente sempre gostou bastante. E aí começamos a estudar com mais afinco mesmo o samba, principalmente eu, porque eu não tinha uma base super sólida de samba. Eu tinha visto algumas coisas, claro, mas coisas mais básicas. E aí comecei a pegar firme junto com ele, e a gente começou a desenvolver o samba, nós dois, assim, e aí começamos a fazer a aula, a estar mais nos lugares do samba, né? Estar sempre em baile de samba. E aí a gente foi indo também nesses campeonatos. Até, cada campeonato que você passa é tipo uma fase, assim, sabe? Porque você aprende uma coisa diferente. E até que a gente chegou, em 2019, nós ganhamos o Brasil Latin Open na categoria de samba, que foi pra gente, assim, o divisor de águas, que tem a nossa coreografia que nós dançamos até hoje, né? Que também depois veio a pandemia, também não deu para criar inteiramente outra coreografia, mas é uma coreografia muito especial, que a gente dançou, inclusive, agora lá no SBT, no programa do Ratinho. Pode falar nome aqui, gente? Pode, pode. A gente não tem contrato de exclusividade, não. Tem que tomar cuidado, né? Mas tudo bem. E aí, enfim, foi a coreografia que a gente mais trabalhou até hoje e é a nossa favorita de todas. E, enfim, foi assim, e foi uma coisa meio que o samba me chamou, sabe? Foi um processo diferente do Zouk, porque o Zouk eu fui lá e gostei dele, só que o samba parece que gostou de mim, assim. E, inclusive, é meio que de família, né? Porque meu pai é músico, compositor e cantor de samba. Então, assim, foi meio que um estralo. Falou, opa, vamos lá que o samba tá aqui, né? E aí, assim, continuou. Que legal, cara. Eu até queria, assim, muito mais conversar sobre essa experiência na TV e outras coisas, né? A gente sabe que tem um chãozinho aí, mas não é o assunto do vídeo. Te deixa para uma É para outro próxima. vídeo. Né? A gente sabe que tá rolando muita dúvidas, assim, sobre lance de contagem na música, né? Contagem na música, mas em questão da dança, né? Como que você trabalha nas suas aulas, ou até, tipo, quando você faz as coreografias com seu parceiro, esse lance da contagem, né? O que é essa contagem dentro do samba, né? Vamos puxar um pouquinho para a tua área. Então, olha, para os alunos é um desafio toda vez que a gente vai tentar explicar. Porque, para muitas pessoas, inclusive para mim, é muito instintivo. A gente ouve a música e a gente já entende de alguma forma, meio que inconsciente, a questão do ritmo. E aí depois a gente até vai para a parte de musicalidade, que é muito mais aberta. Mas, voltando sempre para o ritmo, é uma coisa que é difícil de explicar porque muita gente não entende, né? No samba, quem puxa o ritmo é o surdo. Então, a gente tem como base o surdo para a gente fazer a contagem geral das aulas, até dos movimentos de aula, enfim. E quando a gente passa para a coreografia, a gente também não vai sair dessa marcação, porque é ele que faz essa marcação que não para, por isso que a gente chama de ritmo, né? Que realmente ela tá ali o tempo inteiro, do começo ao fim,
mesmo quando dá aquelas paradinhas, aquelas sumidinhas, ela volta na mesma marcação do começo. Então, a gente tem essa ligação com o surdo no samba, né? Então, sempre que eu vou começar a falar de alguma coisa, eu falo, escuta o surdo, que é o tempo forte. Aí muita gente fala assim, mas Camila, que tempo forte é esse, pelo amor de Deus? Eu não sei que tempo forte é esse. Aí eu sempre falo, presta atenção no som mais grave que você conseguir ouvir na música. Porque o surdo, ele é um som grave. Então, você vai ver que ele faz bum, 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 bum. Então, essa marcação, geralmente você consegue ouvir sem muitas dificuldades nas músicas de samba. Claro que não vou generalizar, falar que todas são assim. Não é assim, né? Mas a maioria delas você consegue ver dessa forma. Você consegue ouvir o tempo mais forte ali. E se a gente pensa no passo básico do samba, que a gente muitos conhecem como pisa, pisa e vem, pisa, pisa e vai, né? A gente tem duas formas de fazer essa marcação, que aí começa a complicar a cabeça do povo. Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Quando você ouve esse tempo forte que é o grave, você faz bum, né? Você ouve o bum, você tem duas opções. Ou você marca o pisa-pisa, ou você vai direto para trás. Ou para frente também, né? Tanto faz. Você desloca. Então, você tem duas opções. Ou você fica no lugar, ou você desloca. E aí, dependendo da forma que você começa, por exemplo, se eu escuto o boom e piso no lugar, fazendo o primeiro pisa-pisa, para depois ir para trás, eu vou para um tipo de contagem, né? De marcação. Se eu ouço o boom e eu desloco indo para trás ou desloco indo para frente, considerando só o passo básico, eu vou para um outro lugar. Então, basicamente, você pode se guiar por essas duas formas aí. O samba, de gafieira, ele transita entre essas duas formas. Então, por exemplo, o jeito que eu, Camila, gosto de começar é quando eu ouço o boom, é pisar no lugar para fazer o pisa, pisa e depois ir para trás. Tem gente que já gosta de ouvir o boom e já ir direto para trás. Mas a gente transita um pouco com essas duas marcações. Então, por exemplo, tem alguns movimentos que eles te tiram de uma marcação para outra. Só que você está sempre no ritmo. A coisa mágica da música é essa. Se você ouvir o boom no lugar ou ouvir o boom deslocando, você não vai estar fora de ritmo, assim, sabe? Não vai ser uma coisa esquisita. Vai ser harmônico ainda com a música, só que você vai estar em momentos diferentes daquela mesma música. Então, às vezes eu como professora, demoro um pouquinho para explicar sobre ritmo, porque é um pouquinho complicado para a mente, né, do aluno. Mas tem muito aluno que quer saber, que quer ser independente, que quer começar logo, né? Porque durante muito tempo a indicação era que não se falasse muito sobre isso e se colocasse o aluno no tempo do professor. O professor puxava a marcação lá na sala e assim a gente começava. E aí o aluno ia continuando naquele tempo ali meio por osmose. Só que tem muito aluno que ele não quer isso, assim, ele quer realmente saber, ele quer ir a fundo, ou então não tão a fundo, mas ter aquele momento que na hora que ele for dançar no salão sozinho, ninguém vai puxar para ele, né? Então ele quer ter essa autonomia. E aí a gente explica, enfim, num momento, no meu caso, eu explico um pouquinho mais para frente, mas mesmo assim, dou sempre essa atenção, explico do jeito mais fácil possível de entender. Certo. E aí uma questão assim que acho que abrange todos os ritmos, mas nem sempre na dança de salão a gente usa, né? No balé, no jazz, a gente foi acostumado a contar de 1 a 8 para dançar. Você acha que na dança de salão funciona isso ou pelos passos serem menores não funciona? Tipo, só seria funcional em questão coreográfica? Como que você vê? Acho que funciona. Coreograficamente funciona muito bem. Até porque quando, por exemplo, a gente tem a gente está montando uma coreografia e a gente tem alguma dúvida, a gente sempre vai para a contagem, porque às vezes a música te engana, sabe? Você ouve uma coisa e seu parceiro ouve outra, e aí para deixar todo mundo falando a mesma língua, a gente faz a contagem.
que é essencial. Alguns movimentos não saem bem se você não contar. É impressionante, assim. E essa contagem do 1 ao 8, coreograficamente, é muito boa. Na sala de aula, eu não uso tanto, mas eu tenho certeza que tem colegas meus que usam também. E dá certo. É só você continuar sempre indo pelo som do surdo primeiro, né? Como eu já tinha comentado. E aí você faz essa contagem em cima dele, né? E eu não uso muito, mas é possível, eu acredito que seja possível, sim, tanto coreograficamente quanto na sala de aula, acredito que sim. Eu confesso que assim, eu até ensino para o aluno tentar entender quais são esses tempos dessas marcações fortes, mas na hora de passar o passo mesmo, eu acho mais complicado, né? Que você fica, Sim, exatamente. é mais complicado, né? Sim, é bem mais complicado do que parece, inclusive, né? E até para o entendimento deles mesmo, assim, às vezes eles se confundem um pouco. Então eu vou bem tranquilamente nessa questão do ritmo. Eu falo uma aula, depois eu retomo na outra. Tem que falar algumas vezes para a pessoa realmente absorver aquilo, né? Porque para gente que é professor é muito fácil. Para mim é muito fácil. Eu sempre sei onde é que tá, eu vou e volto rapidinho. Só que a gente tem muita prática e o aluno não tem. Então a gente tem que ter esse tato, esse cuidado na hora de passar e entender que a gente vai ter que falar mais de uma vez sobre isso, com muita calma. Não tem problema se o aluno não entendeu. E continuar assim, né? Sempre tendo esse viés didático da coisa. E para fechar, né? Já estamos aqui no nosso prazo. Tem alguma dica que você quer deixar pra galera começar a treinar samba, alguma coisa? Só para finalizar, sim. Olha, eu acho que uma dica legal é você ouvir as músicas do samba que você gosta. Às vezes as pessoas falam assim para mim, eu nem gosto muito de samba. Mas todo mundo tem uma música de samba que gosta. Nem que seja uma de escola de samba, sabe? Uma coisa assim muito que ficou muito conhecida e tal. Então, eu diria para ouvir o samba e tenta ir num baile de samba, samba rock, qualquer tipo de samba, eu acho que toca o coração, assim. Às vezes as pessoas não são tanto da gafieira, mas ouvem um samba rock e o coração ali dispara. Ou então, ao contrário, não são do samba rock, mas, nossa, ouve uma gafieira e não se aguenta. Então, o samba faz parte da cultura popular do Brasil. Vale a pena. É muito gostoso, como todos os outros ritmos, claro, da dança de salão. E é muito genuíno, é muito brasileiro mesmo. Então, eu acho que ele merece uma chance aí no coraçãozinho de todo mundo. E vocês vão ver que num baile de gafieira, agora a gente não está podendo ir, mas assim que for possível, é uma coisa muito gostosa, é um ambiente muito bacana, é um ambiente que você vê até famílias, né? Muitas vezes você vê famílias. Então, merece uma chance aí para todo mundo ir dar uma conferida, pelo menos uma vezinha, para ver como é que é. Isso aí, gente. Vamos levar a palavra do samba também. O samba é patrimônio brasileiro imaterial, né? Tá registrado lá. Então, por favor. Exatamente, está registrado. Né? Super brazuca. Então, Cami, muito obrigada pela participação. E até o próximo vídeo. Paulinha, pelo convite, fiquei super feliz. Pena que é pouquinho tempo, eu queria ficar aqui, ó, falando um montão. Mas agradeço demais. Agradeço muito. Obrigada mesmo. Tá bom. Obrigada, minha avó.